pessoal, aqui é o Sérgio Magalhães novamente. Vim aqui falar para vocês uma dica sobre tipos de atividade, que é o nosso Activity Type. Normalmente as pessoas já estão acostumadas a trabalhar com dois tipos de atividade, que são os marcos, né? Start Milestone e o Finish Milestone, e também o Task Dependente. Eu criei aqui um pequeno projeto para exemplificar todos os tipos de atividade, e aí vai depender da sua necessidade. O marco, como você já sabe, ele é utilizado para identificar o início ou o final de um evento. Então, no meu caso aqui, né, eu criei uma atividade chamada Iniciar o Projeto. Identifiquei ela como um marco de início, Start Milestone. E também criei uma chamada Concluir todo o projeto. Identifiquei ela com um tipo de atividade, Finish Milestone. É importante que se diga, não é só para identificar o início e o fim de um projeto que você utiliza os marcos. Não, você pode também utilizar marcos para você, dentro do seu cronograma, você identificar um evento que você acha que é importante, como por exemplo o início de uma construção ou o final dessa construção. De repente são metas que você tem que alcançar, então você cria uns marcos para que você possa fazer um acompanhamento mais de perto, mais próximo, principalmente projetos muito grandes. Características do marco, como vocês devem saber, um marco não permite que você coloque nenhum tipo de recurso. Então você observa, eu não consigo clicar aqui, adicionar recurso, porque ele não permite adicionar recurso. Ele também só tem a data de início para o marco de início e só tem data final para marco de fim. Isso não faz diferença, tá? A duração está sempre zerada, você não tem duração. Então essa é uma outra característica do marco. Porém, você consegue colocar despesa. Então, se você precisar colocar algum tipo de despesa no marco, por exemplo, aqui eu coloquei aqui para iniciar o projeto uma taxa da prefeitura no valor de R$1.000. Então é possível você colocar valor no marco. Você não consegue colocar um recurso com valor. Tá? Então esse é um exemplo de marco. Ele é identificado com esse sinalzinho aqui, ó. Bom, agora o outro que é muito conhecido, que é o tipo Task Dependente, ou seja, o calendário dessa atividade, ele vai seguir, o calendário vai seguir a própria atividade. Significa que, se você no calendário dizer que não vai trabalhar sábado e domingo, então a atividade não vai trabalhar sábado e domingo. Ok? Esse é o padrão que nós utilizamos quase sempre, para quase tudo, certo? Então nesse exemplo aqui, por exemplo, a minha atividade construir o canteiro, ela está inclusive no caminho crítico, tá vendo? Está vermelho. Então se eu atrasar a construção do canteiro, eu estou atrasando também o final do projeto, que uma coisa está amarrada à outra. Porém, quando você fala em manutenção do canteiro, você concorda comigo que você não pode jamais deixar essa atividade aqui entrar no caminho crítico? Ou seja, você não vai atrasar o final de um projeto porque você não fez a manutenção do canteiro. Isso não existe, ok? Então, essa atividade aqui, ela não deve ser do tipo Task Dependente. Ela tem que ser esse tipo aqui, que ele mede o nível de esforço. Nós também chamamos muitas das vezes de atividade elástica. Porque é o seguinte, essa atividade aqui, a duração dela é determinada pela predecessora e a sucessora. Ou seja, a manutenção do canteiro vai iniciar quando você terminar a construção do canteiro. Então, se a construção do canteiro atrasar, a manutenção, o início dela vai atrasar também. E o final da manutenção, você vê que ela está amarrada aqui, a desmobilização. Então, se o projeto atrasar por algum motivo, né, vai atrasar também a desmobilização. Atrasando a desmobilização, atrasa também a manutenção do canteiro. Então a duração dela não é determinada por ela, é determinada pela predecessora
e pela sucessora. Mesmo que você ponha aqui uma outra duração, por exemplo, vou colocar aqui uma duração de 5 dias, quando eu mandar ele volta para 10 dias. Observou? Então a duração dela não é determinada por ela, é determinada pela predecessora e pela sucessora. Isso quando é uma atividade level 4. Bom, aqui no caso nós temos a outra atividade, também é de task dependente. Por quê? Porque se eu atrasar a desmobilização, também atraso a entrega final do meu projeto. Esses são alguns dos exemplos, né, para esse tipo de atividade aqui, level 4. Agora, eu ainda tenho aqui um outro tipo de atividade, que é essa aqui, ó, WBS Summary. Quando é que você usa isso? Eu criei aqui um cenário da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, 4 obras de arte especiais. 4 obras de arte. Obra de arte 1, 2, 3 e 4. Não importa qual é a obra de arte. Pode ser um túnel, pode ser um viaduto, uma ponte. São 4 obras de arte. E elas estão independentes. Então elas estão correndo aqui em paralelo. Elas vão iniciar logo depois que você terminou aqui a construção do seu canteiro. Porém, por um motivo qualquer, você precisa acompanhar o final dessas 4 obras de arte. Ok? O final dela, se você observar, essa última obra aqui tem 5 dias. Então o final dela seria aqui no dia 18 de maio. Mas pode acontecer de uma outra obra de arte aqui, a obra de arte 3, atrasar, por exemplo. E você quer acompanhar o final de todas elas, e não só o final da última, da 4. Eu quero todas elas prontas. Então, o que nós fizemos? Foi criada aqui uma atividade que ela é como se fosse uma atividade que vai sumarizar todas essas atividades aqui. Ou seja, ela vai acompanhar o início de qualquer uma dessas atividades e o final de qualquer uma dessas atividades. Então, a duração dela não é determinada por ela, é determinada pela sumarização das atividades que estão abaixo dela. E observa que essa atividade ela é muito parecida com a atividade da manutenção do canteiro. A diferença é o seguinte, ela não tem um relacionamento, você não precisa colocar um relacionamento dela, ela não precisa ter uma sucessora e uma predecessora. Por quê? Porque o início dela não é determinado pela predecessora e o final pela predecessora. É determinado pelas atividades que estão aqui embaixo. Então, repara só, ela tem a duração de 5 dias. É o mesmo caso. Vou alterar aqui para 10 dias. Quando eu mandar calcular, ela volta para 5 dias. E repara que o início dela está bem aqui, ó. Não está no início do meu projeto. Está aqui no início da primeira atividade. Se essas atividades aqui, todas elas atrasarem, vai atrasar também o início dessa atividade. Entendeu? Então ela faz uma sumarização. Como o Primavera não permite fazer um relacionamento na WBS, que seria esse nível aqui, então nós podemos criar uma atividade que vai se comportar como se fosse uma WBS. Por isso que o nome dela é WBS Summary. Ok? Então o tipo dela é WBS Summary. E por último, nós temos aqui uma outra atividade que é do tipo Resource Dependente. Bom, esse caso aqui é um caso bem especial. Por isso que eu botei até como se fosse uma obra especial. Por que ela é especial? Porque ela não vai seguir o calendário padrão que você colocou para todas as atividades. Ela vai seguir o calendário dele. Então digamos que esse serviço aqui é um serviço que ele vai ser executado por uma pessoa especial, uma pessoa, um operador que você contratou, e esse operador também poderia ser um equipamento especial. Ele não vai seguir o calendário da obra, ele vai seguir o calendário dele. Foi feito um calendário somente para ele. Entendeu? Foi feito um calendário especial somente para ele. Ou seja, no meu caso aqui, eu coloquei que ele não vai trabalhar
na terça-feira, ele vai trabalhar no sábado. Ora, todas as outras atividades, elas estão trabalhando de segunda a sexta. Mas nesse caso aqui, ele não vai trabalhar na terça. Então, você pode programar o Primavera para não colocar essa atividade para trabalhar na terça-feira, colocando no sábado, diferente das outras atividades. Como é que você faz isso? Primeiro você vai precisar criar esse calendário. Então, eu criei o calendário aqui. Está aqui o calendário especial. Eu modifiquei ele para ele não trabalhar na terça-feira. Eu simplesmente cliquei aqui nesse weekend e aqui na terça-feira eu botei 0 e no sábado eu botei 8. Pronto. Aí ele programou um calendário especial. Porém, não basta só você criar o calendário. Você também precisa ligar esse recurso a esse calendário. Certo? Então, como é que você diz que esse recurso vai utilizar esse calendário? Você vem aqui no Resource e você vai adicionar o recurso operador. Você já pode calcular o seu projeto. Ao calcular o projeto, ele não vai programar a atividade para terça-feira. Vamos verificar se ele realmente está fazendo isso? Então, vou chegar esse aqui para cá. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma pequena alteração aqui nessas barras para identificar quais são os dias que ele está programando o serviço. Certo? Porque aqui não está aparecendo, não está claro para mim que ele não está programando na terça-feira. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, clicar aqui em barra, e vou utilizar um recurso que tem aqui, ó. Eu peguei aqui essa barrinha vermelha, que é essa daqui, que é o caminho crítico, e vou marcar aqui, ó, esse sinalzinho aqui, esse flagzinho, que ele vai identificar no calendário os dias trabalhados e não trabalhados. Vou fazer a mesma coisa também para as atividades não críticas, para ficar igual. Vou dar um OK. E observa, esse aqui significa que ele vai trabalhar na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Observa, esse aqui eu não coloquei, tem que colocar também lá. Mas vamos aqui na minha atividade. Ó, repara, ó, ele está programando aqui para segunda e não está programando para terça. Tá vendo? Ó, igual os outros. Ó, quarta, quinta, sexta, ó. No sábado ele está programando, mas não programa nos outros. Ó, na terça-feira ele não programa de novo. Entendeu? Então, esse tipo de atividade segue o calendário do recurso, que foi designado para este recurso. Ok? Se você não fizer essa ligação, se você não identificar aqui o tipo de recurso no calendário, ele não vai seguir, mesmo que você coloque, mesmo que você defina ele como resource dependente, mas se você não fizer a ligação do calendário com o recurso, ele vai continuar como se não fosse resource dependente. Ele vai trabalhar como se fosse um task dependente. Ok, pessoal? Bom, espero que isso tenha esclarecido melhor, que essa é uma dúvida que algumas pessoas estavam me perguntando muito. Tá certo? Um grande abraço para vocês. E se você gostou do vídeo, aí dê um like, por favor, aí, tá? Tchau.